aqui com muita energia e o professor Jefferson, pra gente começar essa aula aqui, tem uma... Ele tá se segurando aqui porque ele quer mostrar pra vocês alguém, ou pessoas muito especiais, lógico, todos vocês, gente, são muito especiais. E a gente, essa aqui é o começo, né, professor? Porque a gente vai esperar os demais, mas olha lá. Gente, sempre estamos solicitando aqui, a professora Tabita e eu solicitando que vocês mandem, né, a foto aí, claro, se possível, a foto dos seus estudantes, juntamente com o professor presencial. E hoje, aula 46.1, nós vamos dedicar para uma turma especial, a turma que está sempre em contato conosco aqui. É o pessoal, ó, Tatá, dá um clique aí, vamos mostrar a galerinha então. Dá aí o clique, olha só, é a turma lá do terceiro ano, tá? Costa Marques. Gente, é a turma da escola Angelina dos Anjos, da professora Maria de Jesus. Um beijo, galera! Aqui, ó, olha, professora, ó, tô me arrepiando todinho. Professora Maria de Jesus, muito obrigado por só ter enviado aqui a foto dos estudantes, tá bom? E sempre participando com a gente ali no chat, lá no WhatsApp. Top. Tabita, eu, aqui, professor Silvio, queremos mandar um alô e um abraço para Ana Cláudia, Beatriz, Edu, Elisana, Evelyn, Flávio, Gustavo, Jaqueline, Catrine, Paulo, Stephanie, Jadilson, Riquelme. Gente, Riquelme, esse nome já tive um aluno chamado Riquelme. Jonathan, Júlia, Pamela e a Carla. Eu quero ver pegar uma de 40. A todos vocês. Meu diretor, tem como colocar aí atrás da gente pra gente mostrar essa galerinha e falar, olha, todos vocês, os nossos muito obrigados. Principalmente, claro, né, falando assim, a professora Maria de Jesus. A professora Maria de Jesus entrou em contato falando, professor Jefferson, estão mandando aí as fotos que você, a professora Tabita, sempre estão solicitando aí para nós. Top. Gente, muito obrigado pela participação. Professora Maria de Jesus, eu ainda não conheço Costa Marques. Ainda não. Eu já fui lá perto. Eu fui até São Francisco do Guaporé. Mas olha, eu não vou permitir que a próxima vez que eu vá a São Francisco do Guaporé, eu não dê um pulinho em Costa Marques. Eu vou tirar umas fotos aí com vocês. É muito 10. Nosso muito obrigado. E essa aula 46, nós vamos dedicar aí pra vocês, tá bom? Mas olha, galera, não fica ciumado, não. Manda a sua foto também, que a gente vai ter um prazer pra mostrar a sua turma aqui. E vamos lembrar aqui, professor, a gente quer fazer um vídeo, a gente não quer mandar foto, a gente quer fazer um vídeo mandando o alô da turma toda. Pega o celular, coloca nesta posição. Eu vou até sair da frente aqui. Vou vir pra cá. Ó, nessa posição. Deixa ele deitado. Verifica direito o áudio, o volume. Manda pra nós, que a gente vai mandar um alô de vocês aqui para esse estado de Rondônia inteiro, tá bom? Perfeito. Galerinha, um abraço, um beijo, professora Maria José. Muito obrigado. Agora eu sei quem é a professora Maria José. Gente, é muito bom. E essa é a importância do feedback. Sabe? Porque quando a gente vê alguns trabalhos, a gente tem um grupo, nosso chat, beleza. A gente vê os trabalhos, vê os alunos. Aí quando, olha lá, fulano de novo, olha, fulano tá fazendo atividade, olha como é que tá. A gente, é muito legal, viu? Mas vamos começar a nossa aula então, né? Aula 46.1. Então, essa aula dedicada a toda a turma da professora Maria José lá de Costa Marques. Qual é o assunto mesmo, Tatá? Joga na tela, meu diretor. Olha aí, gente. Lá na aula, nós vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, Gente, Tatá. Como é importante você prestar atenção nessa aula, porque se tem um negocinho que gosta de cair, Enem, de qualquer jeito, de trás para frente, de frente para trás, é isso aqui, tá? Então, por favor, prestem atenção. E você já tem bagagem suficiente para a gente falar aqui de processos metabólicos, entender a importância desses processos para a obtenção de energia. E a gente está falando aí de ecologia. Então, essas interações desses seres vivos, as trocas dessas substâncias, daquilo que eles produzem e devolvem, tudo isso é importante. E a gente vai ver que não só entre eles,
mas entre o ambiente e eles também é importante. É isso que nós vamos estar falando na aula de hoje, né, Isso mesmo. Então, olha, é importante mesmo. Então, vamos ficar ligadinho aí. A professora Tabita vai começar a mostrar aí, ó, gente. Vamos Ciclos lá. biogeoquímicos. Aula 46.1, ciclo da água, tá? Deixa eu ver aqui. Professor. Tá. Ciclo da água. Vamos falar do ciclo do carbono e também vamos falar do ciclo do oxigênio. Nessa aula nós vamos enfatizar esses 3 ciclos, tá bom? Água, H2O, carbono, CO2, o C, mas é, né? Carbono, CO2 e o oxigênio, O2. Tudo bem? Professora Sabrina, professor Almeida, eu vi já que vocês estão ali falando, estão familiarizados, porque eles já abordaram isso aí com vocês também, lá no 2º ano. A gente também falou lá no 1º ano com vocês sobre isso, algumas das coisas que a gente vai falar nessa aula. Então, vamos embora, galera. Ciclo da água. Quão importante é a obtenção e a existência desse líquido maravilhoso. Professora, mas a água não está somente nesse estado, né, professor Jefferson? Verdade. Ela pode ser encontrada em vários outros estados físicos, sólido, gasoso, não é verdade? Exatamente. Verdade. E essa Sólido, dinâmica gasoso, toda, que é importante para a manutenção de tudo aquilo que a gente tem de vida no planeta. Eita. Eita. Caramba. Olha lá, gente. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza. Não existe, quando eu olho isso aqui, professor, eu fico, sabe, não existe uma coisa mais inteligente do que um processo desse, né? Dessa dinâmica toda. Nós utilizamos, devolvemos, nós metabolizamos, passa tudo. Nós precisamos da água para tudo dentro do nosso organismo. Todas as reações químicas acontecem nessa água. Então a gente vai utilizar e a gente vai processar, vai reagir quimicamente e aí vai devolvendo de uma forma ou de outra, né? Isso mesmo, tá? O ciclo da água é o permanente processo, então, dessa transformação da água na natureza, passando de um estado para o outro. Seja na forma líquida, seja na forma líquida, seja na forma sólida, seja na forma gasosa. Tudo bem? Tá tudo ali fluindo constantemente. Durante a noite e o dia, tem alguma modificação, professor? Pode ser, esse fluxo ele é constante. Pode ter um aumento, diminuição devido à questão de processos da energia solar, que vai aumentar alguns processos que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Sim. Então vamos lá. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de quê, professor? Ciclo da água ou ciclo hidrológico. Que se desenvolve através de processos como, tudo isso aqui você já ouviu falar, não é, professor? É verdade. Evaporação. Condensação. Precipitação. Infiltração. Transpiração. Então, preste atenção. Todos esses processos aqui, alguns vão ocorrer envolvendo a forma viva, os organismos vivos, e outros processos vão acontecer no próprio ambiente, né? Então, quando a gente fala de transpiração, aí a gente tem na imagem ali, os vegetais, também, não tem nenhum animalzinho aqui, aqui, né? Não, mas assim, aí, Isso. Transpiração. Então, a transpiração, esse processo de transpiração, que tem a água como participação aí, é fundamental para ocorrer o quê no vegetal? A fotossíntese. Não é isso? Porque através do processo de transpiração, ela está perdendo água, também está fazendo o processo de infiltração. Uma infiltração por quê? Porque a absorção da água, que a água é o condutor dos nutrientes, pela capilaridade das raízes. Exatamente. Não é isso? Então, aí claro que aqui esse fluxo dentro dela, né? Aí tudo isso aqui, aqui dentro vai acontecer vários processos químicos que só são possíveis por causa que todos esses nutrientes,
e a organela responsável por isso estão imersos em água. Só que para isso dá a condução, né, para que ocorra, tem que ocorrer a transpiração. Exatamente, para puxar essa água ali dos capilares. Perfeitamente. A gente tem aí os corpos hídricos, sejam em grandes profundidades, como nos oceanos e nos rios. Esse processo de evaporação agora, ele vai ocorrer de forma mais acelerada, ou mais, assim, mais leve, mas vai estar acontecendo durante todo o dia. E se intensifica, obviamente, acompanhando aí esse ciclo, né, solar também, a incidência desse sol sobre esses corpos. Vai falando aí. Posso falar. Assim, tá, já olhei. Então vamos falar uma coisa aqui. Muito, very importante dela. Aqui, pessoal. Professor, esse ciclo hidrológico, tudo isso aí é possível por causa de uma coisa, Tatá. Porque aqui, nesse momento, nós não estamos falando do estado sólido. Nós estamos falando aqui do estado líquido para gasoso. Até agora é líquido para gasoso. E também de gasoso para líquido. Perfeito. Não é isso? Ó, tem as gotículas aqui. Precipitação. Perfeito. Então, isso só é possível por causa de uma coisa. Energia. A energia, vamos botar aqui o exemplo, a energia que emana do Sol. Não é verdade? Perfeito. Mas claro que para dar continuidade tem a energia química que ocorre dentro do vegetal, energia química que ocorre dentro do animal, dentro do processo metabólico, que a água aí também é utilizada como um condutor de calor, para manter a temperatura. Como é que isso é possível? Temos que lembrar da estrutura da molécula da água. A estrutura da molécula da água é oxigênio com duas ligações de hidrogênio. E lembrar uma coisa, que a polaridade, ela é dipolar. O hidrogênio é positivo e aqui fica negativo. Que as relações dos elétrons empurram, aí fica uma polaridade aqui, outra polaridade ali. Professor, e o que tem isso? Aí a gente tem que lembrar do professor Sabrina e do professor Almeida, que quando a água ela tem uma angularidade aqui de 104 graus, e essa angularidade, quando bate a energia solar, a água absorve, ela vibra. Então, as moléculas ficam vibrando. Essa vibração das moléculas, na química, fala excitada. Significa o quê? Tá doida para fazer uma reação. Reagir com alguém. Isso é excitação molecular. E aí, a água, no seu estado natural, de temperatura e pressão, é líquida. Só que aí começa a bater a incidência solar aqui. Aí é igual a panela, a gente pega a panela, vamos fazer de baixo para cima? De baixo para cima também, porque tem de cima para baixo. Agora vamos fazer de baixo para cima. O fogo está na panela. Aí a panela absorve a energia do fogo e quando a gente vê aquela água lá, a primeira coisa que acontece com ela, forma um monte de bolinha na parede da panela. Aí, antes de entrar em ebulição, faz uma fumacinha, sai uma fumacinha. É porque as moléculas da água estão começando a se excitar, balançar, vibrar. A angularidade do hidrogênio, o que acontece? Meu pé é o hidrogênio, ele vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo, e quando esse hidrogênio vai chegando muito próximo, carga positiva ou negativa, fica em gasosa. E ela fica o quê? Aqui no ar. E aí o que acontece, professor? Se passa o vento, uma massa de ar que tem temperatura menor, as moléculas que estão ali absorvem a energia, a água fecha a angularidade, várias moléculas fecham, compactam, condensam em forma de gota. Isso tudo por causa da energia do solar. E na panela, a fumacinha subiu, bateu na tampa. A molécula bate na tampa aqui fora, o calor não é menor. Aí rouba a energia, ela vai fechando a angularidade, vai fazendo a gotinha e volta. A mesma coisa do copinho.
E lembrei que a gente não estamos aqui aparecendo. É igual um copo. Tu bota um copo de água ou um copo de suco e para os adultos uma cervejinha tem que estar gelada. Tudo geladinho. Como aqui está gelado no copo e fora a temperatura está mais elevada, essas moléculas estão vibrando. E elas vão saindo da massa de ar quente para a massa de ar fria e bate na parede do copo. Uma gotinha vai bater, uma gotinha não, uma molécula vai batendo na outra, e o copo vai absorvendo a energia. Elas vão fechando a angularidade e molha. Isso. Aumenta a tela do meu diretor que eu estava viajando. Tá ótimo. Toda viagem for assim. Isso tudo Energia essa solar. dinâmica desse ciclo. Ou vem da interação com outro fator, que é o abiótico, temperatura, ou dentro do próprio organismo, também gera isso. Perfeito. Isso tudo é top. Os organismos vivos e entre o ambiente também. Galera, olha só. Essa água é indispensável, nós sabemos isso, para a manutenção da vida. Por quê, professora? Porque ela está dentro dos processos das reações químicas todas que nós precisamos, dentro dos processos metabólicos, todos os nossos órgãos. Tabita, por exemplo, uma coisa natural que a gente faz e nem percebe, respirar. Nós temos uma quantidade de ar residual. O que é o ar residual? A gente está aqui, ó, respirando. Mas se você pegar e fazer assim, ó, eu vou respirar. Aí eu vou tirar o residual. Você aperta, você contrai os músculos intercostais e sai o ar residual. Quem fuma, se puxa o cigarro, ou então cigarro eletrônico, traga, aí solta. Agora joga o ar residual, vai sair fumaça. E a fumaça, né? Aí você ocupa, o ar residual ele é importantíssimo para a manutenção da hematose. E aí o que você faz? Você tira o ar e coloca dióxido de carbono. Que vai acontecer o quê? Aí qual o negócio desse ar residual? Esse ar residual, essas moléculas têm água em forma de gasosa. Tem água. Nosso pulmão ele tem uma certa quantidade de água, só que tem o quê? Estado gasoso. Tem que estar no estado gasoso para auxiliar no processo de hematose. E quando você troca essa quantidade de água, por quê? Como assim troca, professor? Uai, se você fuma, a fumaça é o quê? Quente. A fumaça quente faz condensação, porque a água está no estado gasoso, aqui é quente, a água vai tentar chupar, ou o gás, o gasoso, o quente do cigarro, que você estiver fumando, vai pegar a energia da água. E aí o que acontece? Ela vai condensando. Então, aumenta a mucosa. Aumenta. O que é isso? Nós temos a mucosa. A mucosa tem uma. Somente no nariz, vai ficar uma meleca, porque tem um muco. Então, nós temos um muco também no interior do pulmão. E esse muco aumenta. pH, acidez vai alterar o ambiente alveolar. Se você tiver uma bactéria, alguma doença que está lá latente, você cria um ambiente propício. Isso é tudo o quê? Porque é importantíssimo para a manutenção da vida. Dentro dos processos fisiológicos normais. O que é o exemplo? Só a respiração. Aí se você não tomar... A digestão. Isso, sim. Isso se você fizer as condições fisiológicas normais. Tira cigarro, tira outra coisa. Poluição é a mesma coisa. A poluição de um ambiente, na hora que você está respirando um ambiente poluído, isso vai aumentar o processo de mucosidade dentro das cavidades alveolares. O muco é importante para proteger, mas também excesso, tudo em excesso é ruim. Não, o muco existe por causa onde tem a tecido a mucosa, vai criar um muco que é essencial, não só para a hematose, mas também para
Quando você enfia o dedo no nariz e tira aquela nhaca, o que é aquilo? É porque nós respiramos um ar impuro. Então, a poeira, a sujeira fica tudo parada no muco, impedindo de entrar para o nosso pulmão. Perfeito. Perfeito. E essa água ela vai ser encontrada em todos os corpos hídricos e em formas diferentes. E outra coisa que eu lembrei também, desculpa interromper, por exemplo, você falou mesmo, eu não dei continuidade, desculpa. A alimentação. Exemplo, a água é essencial para que a gente realize o processo de digestão e absorção dos nutrientes. Só que a gente faz isso de modo errado, por exemplo. A gente não era para estar tomando água gelada, mas quem é que não consegue? Eu não consigo tomar água que não está gelada. A gente faz uma choque comida com uma Coca-Cola gelada. E outra coisa, Tatá, perfeito. Uma coisa é você tomar água para hidratar. Suco não hidrata. Refrigerante não hidrata. Nada que... Não, o que hidrata é só a água. Agora, qual o problema em relação à digestão? Se você tomar água gelada na digestão, você atrapalha todo o processo de absorção. E aí deveríamos tomar o quê? Água no estado natural, sem estar gelada, para manter o quê? O potencial de digestibilidade no estômago, para propiciar essa aceleração, não deixar a gordura ficar em cima e os nutrientes embaixo. Causar aquele mal-estar, aquele desgraçado. E engorda, né? Porque a gente absorve mais gordura do que nutrientes. Vamos parar de beber água, galera? Não, água gelada. Sim. Mas não adianta. Não, mas tomar água morna, natural. Não tem, gente, não tem. Não tem como, nós somos assim. Mas, exemplo, se uma criança nunca tomou uma água gelada... Se você acostumar ela por exemplo, tem criança que... Mas o bom é você não tomar, né? Ou antes ou toma depois. Vamos lá, então. O ciclo da água na natureza ele é fundamental para a manutenção da vida. A gente já viu isso que no planeta, na planeta Terra. Visto que vai determinar essa variação climática e vai interferir no nível dos rios, dos lagos, mares e oceanos. Quando a gente fala dessa variação climática, a gente lembra de todo... Você lembra da aula que a gente falou lá sobre as regiões climáticas formadas lá naquela faixa, né, entre aqueles limites ali da linha do Equador, formando aquelas massas de ar, toda aquela movimentação que vai fazer com que nessa faixa haja uma exuberante vegetação devido a grandes volumes de água, né, por causa da precipitação, devido a essa diferença de massa de ar, né, quente, frio, enfim. Ok. Toda essa dinâmica aí, ela vai estar ocorrendo justamente porque a água, essa molécula química, ela tem essa capacidade, o professor Jefferson falou daí dessa questão da polaridade dela, ela tem essa capacidade de se reagir, de interagir com ela, e ela gosta dessa interação, assim como todos os outros que a gente vai estar falando aqui, tanto com a molécula do oxigênio, quanto do gás carbônico e esqueci o outro que a gente vai falar aqui, eles são moléculas importantíssimas e que compõem a nossa natureza química, de todas as formas de vida. E, por isso, ela é tão importante para toda essa dinâmica. Tudo bem? Tudo! Olha aqui. A gente está aqui falando dessa questão climática, então a gente consegue observar que, em relação aos extremos da vida, ou nas regiões áridas, ou nas regiões onde as temperaturas são baixíssimas, regiões polares, árticas, enfim. Você pode ter a dinâmica da vida sendo influenciada por esse ciclo hidrológico que vai fomentar toda essa questão dessas variações climáticas e aí vai interferir nessas atividades desses animais. Ou causando prejuízos, né? A gente está vendo aqui um urso polar, obviamente que ele não está bem. Ele com certeza está raquítico dessa forma, devido a uma falta de alimento. E aí a gente tem toda essa questão das dinâmicas das geleiras, né? Enfim, da fauna, dos recursos alimentares desses animais que estão presentes ali, que vão danificando toda a existência desses animais e a manutenção deles ali, porque tudo começa pela necessidade de alimento, de obtenção de energia, e se você interfere isso e o homem vai interferindo de uma forma ou outra,
você vai ter esse prejuízo. Mas ele também tem essa questão climática em relação aos processos de migrações, né? E toda essa dinâmica, a quantidade, essas migrações ou esses deslocamentos desses animais para regiões onde você não tem mais o recurso e a população está se multiplicando, eles vão precisar dessa quantidade de alimentos, eles vão migrando e vão seguindo a cadeia alimentar, que é o recurso natural, que é o percurso natural, desculpa. É o percurso natural desses animais para que eles consigam se manter vivos. E tudo isso envolve essa dinâmica hídrica, tá? Ok? Quer falar alguma coisa, prof? Tá tudo perfeito. Vamos embora. Também te explicou, eu sei que tava fazendo crossfit. Ciclo do carbono, gente. Outro elemento químico importantíssimo. A gente falou do quê? Da água. Onde a gente tem quais elementos químicos? Oxigênio e hidrogênio. Então, essa interação desses dois elementos químicos, desses dois átomos, é importante aí para essa questão. Ciclo do carbono. O que é esse elemento? Por que ele é tão importante que a gente precisa estudar ele, professor? Um dos principais elementos que constitui... Um dos principais elementos que constitui a vida é o carbono, o qual é indispensável. Por quê? Por quê? Por compor as moléculas orgânicas presentes na constituição dos seres vivos, permitir a realização da fotossíntese Que moléculas orgânicas são essas, professor? Quais são essas moléculas orgânicas? Que tem carbono. Nós temos aí uma das principais para nós, proteína. Ela é uma constituída por moléculas de carbono. Para os vegetais, glicose, que é uma molécula... Ai, professor, mas também não tem glicose para o ser humano. Não, nós é a proteína. Nós utilizamos a glicose? Utilizamos, mas como fator principal é a proteína. Para o vegetal, como fator principal é a glicose, para a fotossíntese, não é isso? Eu sei, alguém fala assim, mas a gente faz ATP por causa da glicose. Então tá bom, glicose. Só para deixar bem claro o nível de importância para cada C, né? Permite a realização da fotossíntese. Ok, além de manter o planeta Terra aquecido pelo efeito estufa. Por quê, professor? Porque o carbono também são um dos constituintes que formam os gases que constituem lá a camada de ozônio que dá que proporciona o efeito estufa em um determinado nível. É a temperatura necessária aqui no nosso planeta. Então, galera, esse dióxido de carbono, tá? O gás de carbono, ele vai participar aqui, ó, quando os vegetais precisam de energia, eles vão realizar no processo metabólico, todos nós já conhecemos, que é um processo fotossintético. Isso. Para isso, a gente viu lá que a água, né, no processo aí, quando ela transpira, ela acaba absorvendo essa água lá das regiões inferiores, através das raízes que está lá, água retida no solo. Vai subir, tem essa diferenciação de pressão, a água sobe, como se fosse um canudinho, né? Perfeito. Vai subindo e também não é só da água, aí vem o gás carbônico. Esse CO2 que é liberado por vários outros eventos naturais dos organismos vivos, em estágios também, né, depois da morte, processo de decomposição é realizado por fungos e bactérias, a gente vai estar falando isso aqui, e vai havendo essa troca, né? O gás carbônico interage com as moléculas ali dos vegetais e, como produto, você vai ter a liberação do oxigênio. E do dióxido de carbono, mas todo o dióxido de carbono produzido nesse processo é consumido pela própria planta. Exatamente. Exatamente. Aí outros processos vai ter liberação e esses gases são carbonos. Durante o dia ela absorve oxigênio, durante a noite ela produz dióxido de carbono. Aí durante o dia ela absorve todo o dióxido de carbono produzido à noite. Por isso tem muitas pessoas que falam que não é aconselhável em quarto de criança deixar muita planta. Sim, verdade. Né? Essa é a questão mesmo. Ok, galera? Então vamos seguindo aqui, ó. O ciclo do carbono se constitui pela absorção de gás carbônico pelos vegetais no processo fotossintético. Metade desse carbono absorvido, que o professor falou aqui, é liberado para a atmosfera, tá? E a outra metade o vegetal vai utilizar para produzir o quê?
os açúcares através do processo. Então, como a gente falou lá na dinâmica das cadeias alimentares, a gente viu que aquela energia, né, que ela é unidirecional, ela vai passando de um órgão para outro. Então, aquilo que ele vai produzindo, ele vai consumindo, vai reter parte do que é retido e também pode ser liberado para esse ambiente, ou seja, para a atmosfera, que vai interagir com outros organismos aí, fazendo esse ciclo também desse átomo de carbono. Isso me lembrou, eu não sei como é que eu vou lembrar, me ajuda aí. Terrário, que a gente pega um vidro fechado e faz uma planta, um mini jardim dentro do vidro, é terrário. Não, terrário. Depende do que você vai colocar. Vai. Planta, eu vou pegar um vidro, tampo e faço um jardinzinho dentro dele. Ele se auto-mantém, A única coisa que você precisa colocar de vez em quando é água, porque o restante, ele proporciona a quantidade de dióxido de carbono, a quantidade de oxigênio para manutenção. E tem os micro-organismos. Você cria um microambiente autossustentável. Isso. Né? Então lá tem essas relações, só que aí a gente sabe que às vezes tem que colocar só a água, porque aquela água... Mas é muito interessante isso. Perfeito. Ao gerir as plantas, os animais, né, nós, organismos onívoros, ingerimos juntamente o carbono que vai compor as nossas moléculas, né? Para o seu organismo, sendo liberado através da respiração. Então, esse carbono vai ser ingerido na alimentação, vai compor as nossas moléculas, tá? E também vai ser liberado. Quando fala assim liberado, a gente vai liberar através de quê? De um outro processo. Então, aqui a gente tem a ingestão, aí você vai passar pelo processo de digestão, a química, e você vai também passar pelo processo, esse gás carbônico vai ser liberado no processo de expiração, que faz parte da respiração. Isso. Inspira o oxigênio e expira o CO2. Professor, de onde vem? O oxigênio vem do ar, e o dióxido de carbono. Todo o nosso metabolismo produz dióxido de carbono. Aí ele precisa ser retirado. Aí é nessa que as hemácias vão percorrer todos os vasos sanguíneos, recolhendo todo o dióxido de carbono produzido por todos os nossos tecidos. E manda embora. Exatamente. Aquilo que ficou ali, algum resquício, quando a gente morre, os organismos vão devolver para o solo, e aquela dinâmica toda que a gente viu lá falando sobre a cadeia. Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Gente, essa dinâmica, ela é perfeita. Somente uma mente tão dinâmica e criativa pode fazer isso tudo funcionar tão perfeitamente. Como alguns fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição, tanto de animais como de vegetais, eles vão ingerir em parte desse carbono, liberando para a atmosfera e para o solo. Então, vocês estão observando aqui que o carbono ele entra nessa dinâmica do consumo, reação química, liberação. Porque é necessário para todas as formas de vida. Né, professor? Certo. Ele vai interagindo em várias situações, seja num processo de compor moléculas, seja no processo dessa troca respiratória. Professores, vocês falam tanto assim que ele pode... Mas por quê? O que tem o carbono que ele participa em todos os processos metabólicos de seres humanos, eucariotos heterotróficos, participa dos processos dos moneras, dos fungos, dos plasmódios, de todos, até de vegetais. Por quê? Ele é a única molécula... Na verdade, não é só o carbono, tem o nitrogênio, tem o hidrogênio, só que dentre todos eles, quem está presente 100% é o carbono. Às vezes o nitrogênio, porque a gente fala assim, né, o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né, CHOS, né, isso. Mas dentre todos esses, CHOSP, né, que é o fósforo, mas todos eles, quem está em 100% é o carbono. É verdade. Por causa da estrutura dele. Ai, meu Deus, qual é a estrutura do carbono? Carbono, não é isso? É o átomo de carbono. Carbono, ele é uma estrutura... O carbono, ele é tetramérico, quiral e assimétrico. É a única molécula que faz isso. O que significa? Ele obrigatoriamente tem 4 ligações. 4. E essas 4 ligações podem ser com A, B, C e D. São demais, né, menino? Com átomos diferentes.
Então ele se transforma numa quimera. Ele consegue se ligar com nenhuma outra molécula se liga com 4 outras moléculas diferentes. E outra, ele pode fazer ligações. Borracha. Pum, pum. Pum. Duplas. Calma aí, deixa eu apagar tudo. Ele pode fazer ligações. Ô Senhor misericordioso, abençoado Deus! O que foi? O Senhor apertou 2 vezes. Tá bom. O carbono. Ai, Marcou? Senhor. Marcou? O carbono. Ele pode fazer ligação simples, pode fazer ligação dupla e pode fazer ligação tripla. E aqui, eles estão fazendo, mas obrigatoriamente tem que ficar 4. Por exemplo, aqui é com hidrogênio, aqui 1, 2, 3, 4 com outro hidrogênio, e assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 aqui no pódio, porque não tem isso aqui não. Eu fui fazendo de cabeça, né? Aí tem que ser uma só. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, e o hidrogênio aqui. 4. Então, por ser tetramérico, fazer mais de uma ligação, dupla, tripla, ele está participando de todas as reações. Por isso que ele é o principal para poder fazer todas as possibilidades de... Ele está presente em todas as nossas reações. Tanto de bactéria... Só que aí, essas reações que propiciam que a gente faça todo... Porque isso a gente está falando de metabolismo, né? E quando a gente fala do ciclo de carbono e metabolismo, a gente pode fazer essas alterações em laboratórios. Porque a gente tem que lembrar que a gente come carne, mas o aminoácido daquela carne não entra aqui na minha célula. Ela não entra. O que que entra? Esse carbono faz metabolismo, se transforma em ATP. Esse ATP específico sinaliza para a minha célula produzir a minha tripsina, metionina, todos os meus aminoácidos. Então a gente consegue produzir aminoácidos de pessoas e fazer as carnes sintéticas que estão começando a fazer hoje. Cara, dizem que a gente vai comer, né? Não sei, eu não como, mas assim, a geração acho que não chega na nossa geração. Comer carne sintética. Além das bactérias, galera, o processo de queimadas também vai liberar o gás carbônico. A gente está falando das reações, né? Decomposição vai liberar, as reações químicas também vão liberar na queima, tá? Liberando para a atmosfera. Esses processos aí de bactéria, nada mais é do que a bactéria, ela se alimenta de substâncias que estão aqui. Aí ela se reproduz e faz esses processos de fixação de nitrogênio, que é importante para quem? Para os vegetais, para as plantas conseguirem fazer os seus processos de desenvolvimento. Gente, a dinâmica, ela não para. Essa troca de todos esses eventos metabólicos, juntamente com todos os nossos sistemas, órgãos que vão participar, ou organelas que vão participar, esse fluxo, ele é contínuo. E tudo funciona maquinário. Cara, é um troço muito doido e muito bom. Ó, os vegetais, pelo processo da respiração, também vão absorver esse gás e vão liberar através, né, da respiração. E aqui a gente tem uma imagem ilustrando, na verdade a gente tem 2 imagens aí falando de todos esses processos, ó. Tanto o processo de respiração das plantas, dos animais, liberando, consumindo, aqui produzindo, né? Aqueles que vão estar dentro dos resíduos fossilíferos, tá? Tudo isso, a queima, ou seja, o processo de combustão. Então a gente tem as 2 imagens aí, ó. Tudo isso faz parte, então, do ciclo do carbono, tá bom? E aí, a gente fecha aqui e na aula da revisão a gente dá um enfoque maior aí para aquilo que a gente falou na aula de hoje, tá bom? Com certeza. Te aguardo aí para nossa revisão. Beijão!